chiclete. Sério? Aham. Eu não sabia! Chiclete pra caramba. Que absurdo, mano, que é o gordo que come esse chiclete. A origem do hábito de mascar chiclete é controversa. Alguns autores afirmam que o hábito de mascar gomas surgiu entre os índios na Guatemala, que mascavam uma resina extraída de uma árvore denominada chiclé. Outros, que o hábito surgiu entre os maias, no México, que mascavam uma goma obtida de um látex de uma árvore conhecida como sapota zapotilha, hábito que os astecas posteriormente assimilaram. Também na Grécia Antiga, era comum mastigar a resina de uma árvore chamada mastiche, para lavar os dentes e eliminar o mau hálito. Industrialmente, a produção do chiclete iniciou-se em 1872, quando o norte-americano Thomas Adams Jr. iniciou a venda de pedaços de cera parafinada com alcaçuz. As duas grandes guerras mundiais, principalmente a Segunda, contribuíram para o aumento da popularidade da pastilha elástica, não só nos Estados Unidos, mas também um pouco por todo o mundo. Era tido como terapia relaxante para o estresse diário de que as pessoas eram vítimas, e também para evitar o congelamento do maxilar durante as emboscadas noturnas. No Brasil, a fabricação e a venda do produto iniciou-se em 1945, sendo Natal a primeira cidade brasileira a conhecer o produto e usá-lo. Hoje em dia, a maioria dos chicletes é composta por aromatizantes, corantes, açúcares, flavorizantes, base da goma, emulsificantes, um ingrediente plástico como o chamado acetato de polivinila, e além disso, cada marca possui seus ingredientes próprios devido às diferentes receitas. O acetato de polivinila é o resultado da refinação do petróleo, que é basicamente a destilação fracionada deste. Extraem-se vários subprodutos como a parafina e as resinas sintéticas, que são importantes na produção do chiclete. Então, a parafina e as resinas são compradas das refinarias por indústrias para produzir a goma base, uma vez que esses derivados do petróleo são os principais na constituição da borracha doce. Todo derramamento de petróleo, independentemente das proporções, é considerado uma catástrofe ambiental. A substância se propaga rapidamente pelo mar, formando uma mancha negra que contamina a água e compromete a vida de espécies marinhas. A camada superficial é formada pelo petróleo bloqueia a passagem de luz, impossibilitando o processo de fotossíntese e impedindo a troca de gases entre a água e o ar. Um dos acidentes de vazamento de petróleo mais sérios que já existiu foi o desastre do Golfo do México. A plataforma Deepwater Horizon da petrolífera inglesa British Petroleum explodiu e provocou a morte de 7 trabalhadores e o vazamento de cerca de 5 milhões de barris de petróleo no mar. Para se ter uma ideia do tamanho do vazamento, esse número representa quase o dobro da produção diária brasileira. Hoje de manhã, o repórter Rodrigo Alvarez sobrevoou a gigantesca mancha de óleo que avança em direção à costa americana. Agora são 10 da manhã aqui no Golfo do México, aproximadamente meio-dia no Brasil. A gente sobrevoa a mancha de petróleo, uma mancha muito grande que vai em direção ao continente. O total desse petróleo que vazou, somando as várias manchas e toda a área que as camadas mais finas e grossas atingem, é comparável a um país, uma ilha do tamanho de Porto Rico. Do alto do helicóptero, a gente viu mais alguns jacarés nadando tranquilamente pelos extensos marismas da reserva ambiental. O jacaré americano, a batuíra, o falcão peregrino e os pelicanos marrons que voavam hoje sobre o Golfo do México estão ameaçados nessa região. Essa é a casa também de centenas de milhares de patos e gaivotas. O chiclete pode causar diversos problemas à saúde daqueles que consomem, como por exemplo, cáries nos dentes, obstrução das vias aéreas em crianças, interrupção do fluxo intestinal em crianças muito pequenas que o ingerem e gastrite daqueles que consomem de barriga vazia. Uma alternativa para o chiclete convencional é o chiclete Shixa, originado do México. É feito do látex sustentavelmente obtido de uma árvore na floresta maia, na parte sul do México. É feito de ingredientes orgânicos, junto de frutas e temperos nativas da região. Além de ser totalmente orgânico, é também biodegradável. Se é estimado que consumimos 560 mil toneladas de chiclete por ano, 90% do chiclete consumido é jogado no chão. Alguns acreditam que, se jogado no chão, o chiclete endurece e torna-se parte do asfalto. Porém, se jogado no chão,
o chiclete pode causar asfixia de passarinhos que são atraídos pelo cheiro e pela cor, além de sujar as ruas, entupir bueiros e poluir as águas e o solo. O descarte adequado desse material é a lata de lixo orgânico. Segundo André Vilhena, diretor do Compromisso Empresarial para a Reciclagem, o correto é jogar o chiclete na lata de lixo orgânico. Você já estará gerando um grande benefício, que não é sujar a cidade. Aceita um chiclete?